Olá, hoje falaremos sobre o seminário 8 do capítulo 8 do livro Linguagem em Si, tipos definidos pelo programador. Meu nome é Bernardo Marim e sou da Empro 4. Como é que deu uns problemas técnicos? Tipo definido pelo programador. A finalidade desse capítulo é apresentar ao leitor um mecanismo envolvido na criação de um tipo dentro da linguagem C e como ele pode ser utilizado dentro do programa. Ao final, o leitor será capaz de reconhecer um tipo de dado, ter um novo tipo de dado, acessar os elementos desse tipo de dado e distinguir dentre os tipos de dados possíveis. 8.1 Estruturas struct. Uma estrutura pode ser vista como um conjunto de várias sob o mesmo nome, e cada uma delas pode ter qualquer tipo ou o mesmo tipo. A ideia básica por trás da estrutura é criar apenas um tipo de dado que venha com vários membros, que nada mais são que outras variáveis. Em outras palavras, estamos criando uma variável que contém dentro de si outras variáveis. Como a gente declara uma estrutura, aí temos exemplo da forma geral de definição do comando struct, que é struct. A gente nomeia ela, que é o nome struct. É o tipo 1, campo 1. Tipo 1, tipo 2, campo 2. Que seria int, int idade. C, char, nome. Vai. Aí temos exemplo. Com nome, idade, rua e número. E aí temos exemplo de como poderia ser elas em si. Depois do símbolo de fechar a chave, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Isso é necessário porque a estrutura também deve ser chamada no escopo local por questão de simplificação. Por se tratar de um novo tipo, é possível logo na definição da struct. Definir algumas variáveis desse tipo, para isso basta colocar os nomes das variáveis declaradas após o comando de fechar chaves da estrutura e antes do ponto e vírgula. Declarar uma nova variável do tipo de estrutura. O uso de estrutura facilita muito a vida do programador na manipulação dos dados do programa. Imagina ter de declarar 4 cadastros para 4 pessoas diferentes. Aí imagina como deveria ser para fazer. Tem que fazer nome 1, nome 2. Por isso existe uma estrutura chamada da seguinte maneira: cadastro C1. O que isso significa? Seria a primeira pessoa, C1, a segunda pessoa, C2, para essa pessoa preencher a struct no programa. Como é que a gente acessa um campo? Primeiro a gente define uma variável do tipo da estrutura e é possível poder acessar seus campos ou variáveis para se trabalhar. Cada campo variável de estrutura pode ser acessado usando pelo operador ponto. Como a gente vai ver no exemplo aqui para frente. Não preciso ler isso tudo porque eu vou explicar agora para vocês como é que a gente acessa no
o, o C, o cadastro C. O C é uma pessoa que preencheu e a gente quer acessar o que a gente escreveu. Então a gente atribui string Carlos para o campo nome. A gente copia c.nome para a gente pegar o C, a pessoa, e o nome, a função, e atribuir a Carlos. Atribui o valor c.idade igual a 0, igual a 18, e a mesma coisa com os outros. Aqui, para a lei do teclado, é só fazer o getS ou scanf usando a mesma situação que usei anteriormente para printar. Coloca printf, c.nome, depende de como você colocou. Nota que cada variável pode ser acessada como apenas se ela existisse, sofrendo nenhuma interferência nas outras. Mas tem que se lembrar que a estrutura pode ser vista como uma simples, agrupando dados, como cada campo é independente dos demais. Outros operadores podem ser aplicados a cada campo. Por exemplo, pode-se comparar a idade de dois cadastros. Iniciação das estruturas. Assim como nos arrays, uma estrutura também pode ser inicializada independente de tipo das variáveis contidas nela. Para tanto, na declaração de variáveis do tipo de estrutura, basta definir uma lista de valores separados por vírgula e delimitados pelo operador chaves. Então, a gente pode estrutura adereço C igual a Carlos 18, Avenida Brasil, que é a sequência que tem aqui atrás, que é nome, a idade, a rua e o número. Nome, idade, rua e número. Aqui está dando exemplo, como não foi, quando não é inicializado com rua, número ou alguma casa ficou vazia, você não preenche, porque na hora vai ser inicializado com um vazio, então não precisa preencher. Ao eixo de estrutura, voltamos ao problema de cada pessoas, que vimos que o uso de estruturas facilita muito a vida do programador. Na manipulação de dados do programa, imagine ter que declarar 4 cadastros para 4 pessoas diferentes, como eu falei. Então a gente pode utilizar a situação de C1, C2, C3 e C4. E a representação desses 4 cadastros a gente pode colocar C colchetes 4. Que representam 4 pessoas. Para a gente não ficar colocando C1, C2, C3 e C4. Isso a gente faz de um array de estruturas. Como nós colocamos aí, que o C vai preencher 4 pessoas. Só que a gente coloca um for para fazer o contador de pessoas que preencheram, que vai começar em 0 e vai parar em 4, que é o total de pessoas que preencheram. Como aí está falando, tem bem simples o código em si. Uma gente atribui uma estrutura.
Estruturas alinhadas. Uma estrutura pode agrupar um número atribuído de uma estrutura também com a diferença que se damos o nome de estruturas alinhadas. Uma estrutura alinhada pode ser endereço, a gente atribui o endereço como rua e número, e a gente coloca esse endereço dentro do struct cadastro. Então uma struct dentro de outro struct, como a gente pode falar como alinhada. E para mencionar ela na hora de ser preenchida, é a mesma coisa dos outros, você só vai adicionar um ponto a mais, como aqui no exemplo. A gente coloca ser ender.rua no getS para poder ler o campo endereço especificamente no campo rua para ser escrito e lido pelo programa. União. União pode ser vista como uma lista de variáveis e cada uma delas pode ter aquele tipo. A ideia por trás da união é similar da estrutura, que é apenas um tipo de dado que contém vários membros. Então, aí temos o union, onde temos tipo e campo como struct. A diferença entre união e estrutura é que a união possui o nome de tipo e duas variáveis, x tipo short e one shard de 1 bit. Assim, uma variável declarada em união tipo t ocupa 2 bits na memória, que é o tamanho de maior elemento da união. Em uma união, apenas um membro pode ser marginalizado de cada vez. Então, como elementos de uma união se referem ao mesmo local na memória, a modificação de um dos elementos afetará o valor de todos os demais. Numa união, é impossível analisar valores independentes. Aqui temos exemplos que a gente pode ver como pode ser a união.
Enumeração é um. Enumeração pode ser vista como uma lista de constantes em que cada constante possui um nome e significado. A ideia básica por trás da enumeração é que é um tipo de dado que contém várias constantes. Pode receber o valor de cada constante. A forma geral de definição de uma enumeração utiliza-se o a forma geral de definição de uma enumeração utiliza com o nome ANUM. Essa declaração, a lista de identificadores, no caso, é uma lista de palavras separadas por vírgula e delimitadas pelo operador de chaves. Essas palavras constituem as constantes definidas pela enumeração. Por exemplo, comando eu em semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. De uma enumeração de nome de semana, cujos valores constantes são os nomes dos tipos de semana. A enumeração pode declarar em qualquer escopo de problema global ou local, apesar disso, a maioria das enumerações declara por escopo global. Por se tratar de um novo tipo de dado, muitas vezes é interessante que todo programa tenha acesso à enumeração, daí a necessidade de um escopo global. Depois de fechar chaves de enumeração, é necessário colocar um ponto e vírgula. Isso é necessário porque a enumeração pode ser também declarada no escopo local por questões de simplificação ou por se tratar de novo tipo. É possível logo na definição de enumeração definir algumas variáveis desse tipo. Para isso, basta colocar o nome das variáveis declaradas após o comando de fechar chaves da enumeração e antes do ponto e vírgula. Nesse exemplo, duas variáveis S1 e S2 são declaradas junto com a definição de enumeração. Declarando uma variável do tipo enumeração. Uma vez definida a enumeração, uma variável pode ser declarada de modo similar aos tipos já existentes. É 1, semana S. E significada como qualquer outra enumeração usando uma constante enumeração. S é igual a segunda. Por ser um tipo definido pelo programador, use-se chaves em 1 antes do tipo de nome da variável definida. Podemos aí ver o exemplo da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A gente usa S1 como segunda, S2 como terça, S1 mais S2 é igual a S3. Domingo, pá, pá, pá. Então domingo é igual a 0. S1 é 2, S2 é 3, S3 é 3. Não tem muito o que explicar aqui, é a mesma coisa como eu expliquei anteriormente.
Então, como é sempre a estrutura cadastrada declarada anteriormente. TIDEP, estrutura de cadastro, char, ent, nome, char e etiquete. O comando TIDEF deve ser usado com cuidado, porque ele pode produzir declarações confusas, como podemos ver aí a seguir. Então, como o nome deve ser usado com cuidado, e a partir disso, vamos começar a elaborar as próximas atividades. Vou aqui pro cantinho, porque está travando. Deixa eu ajeitar aqui algumas coisas e já volto. Voltamos a fazer exercício por exercício. No primeiro exercício, pede implementar um programa que liga nome, idade e endereço de uma pessoa e armazena dados de uma estrutura. Então aqui a gente fez o struct conforme pedido, o getS e o printf conforme pedido. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida. Nome Bernardo, idade 23, endereço 122, correto. Em segunda atividade, pede para criar apresentar uma estrutura, representar as coordenadas de um ponto na origem do ponto x e y, em seguida declara um ponto e exibe a distância deles. As coordenadas vai ser 21, 231 a origem. Por quê? O ponto vai ser x e y do ponto, struct ponto, printf e scanf. Eu calculo a distância, que a distância vai ser igual a raiz quadrada de p de px vezes px mais py vezes py. Podia substituir por mas ia ficar um programa enorme. Na 4, na 3 pede basicamente a mesma coisa, só que pede ao quadrado. A gente faz uma estrutura do ponto. Isso aqui é para estrutura de retângulo. Estrutura retângulo, dois pontos, ponto superior e ponto direito. Depois a gente vai printar, escanear e calcular a base e a altura. Que a base vezes a base é o valor menos o inferior direito menos o superior esquerdo,
E a altura inferior esquerdo menos inferior direito. A área vai ser a base vezes a altura, como informados em cima. E a diagonal vai ser a raiz quadrada de base vezes base mais altura vezes altura. E o perímetro vai ser a base mais altura vezes 2. Daqui vamos colocar como 20 em 18, 20 e 18. A gente vai ter que zerar tudo. Corretíssimo. Cria uma estrutura de uma disciplina onde vai fazer 3 provas e se inscrever com 5 alunos e armazena isso. É 5 ou 6, 6. Confundi aqui, desculpa pessoal. A matrícula, o nome e as notas. Onde a gente colocou 5 alunos e não tem muito o que explicar, né? É como os anteriores. Aluno 1, matrícula vai ser 2, nome vai ser SA, nota vai ser 1, 2, 3, 4, 8. O maior vai ser a SA, com a maior média também. Vamos para o número 8, que é uma estrutura capaz de armazenar o nome e a data de nascimento de uma pessoa. Agora escreva um programa que lê os dados de 6 pessoas. É bem... E vou ter que apresentar mais nome mais velho. Os exercícios são bem repetitivos. Confundi aqui. Cadê? 10, 8 aqui. Então, vai fazer o extract da pessoa, com dia, mês e ano e nome, para 6 pessoas, mais novo e mais velho. Só que o único diferencial depois de ler é que vamos fazer um contador. Só que quando o mais velho por ano for maior e for mais, tiver maioridade novo, ano, essas coisas, ele vai ser atribuído a mais novo. Se for o contrário, vai ser atribuído a mais velho. Como que podemos ver, ó. O programa rodando agora. O número de pessoa vai ser A, 12, 12, 12. A, 12, 12, 12. Mais nova é A e mais velha é 1. Agora vamos para a segunda parte. Usando a estrutura teta do exercício anterior, que a gente vai, para não fazer o 9, vamos fazer apenas a 10, que vai ser a mesma coisa. A gente vai escrever um programa que lê os dados de 5 atletas e exibe a ordem de idade do mais velho para o mais novo. Então, existe 10. Deu um programa aqui, programa pequeno erro. Tá. O atleta vai ler o nome, o esporte que ele pratica, a idade e a altura. E vai ler 5. Depois de ter lido 5, vai ordenar por idade crescente e não crescente. Então, se a idade de A1 for menor que a idade de AJ, A1 vai ser o contador até 4 e AJ vai ser o contador de I até J. Vai ser menor. ATP vai ser A. Vai ser igual a do I do contador e A do I do contador de I com J. Aqui a gente vai ordenar por ordem decrescente, por isso maior, e o J logo após, para fazer de forma decrescente. Vamos fazer agora a 11.
que contém uma estrutura representando a data válida de mês e ano, data válida de um produto. O erro tinha dado um probleminha, mas agora deu certo, como vocês podem ver. Vamos agora, como eu acabei de explicar, 11. Vamos para 12, enumera os dias da semana. Então, digite no dia 7 para o dia da semana. 5, quinta-feira. A gente só enumerou quando caso digite domingo para 1 e 7. Então, entre 1 e 7. E dentro desse if, não, caso ele digitou 1 vai ser domingo, quarta, quinta, parará, e etc. Mesma coisa a 13, onde vai enumerar o mês do ano, então vai ser a mesma coisa da 12. A lista de compra é interessante fazer. Agora a gente vai fazer uma lista de compra com os preços. Bem interessante, aliás. Enumerar a lista de compra, arroz, feijão, leite, pão, onde tem um preço de cada um. Então, vai ser a mesma coisa anterior, só que deu um problema técnico aqui, pessoal, mas vai exibir o código do produto de 1 a 5, como havia solicitado. Deixa eu ver se eu copiei certo. Não tem como haver problema. Tá, eu vou corrigir aqui e já mostro. Corrigir, então, a união de dois diferentes tipos, armazenar o inteiro no float. A gente inicia o campo inteiro e coloca um valor para float. Quando colocamos o valor de float, o valor de inteiro é subscritivo. Então podemos dizer aqui, o valor inteiro é 4.2. Agora o conteúdo do inteiro bagunçado na memória. V1 inteiro, que vai ser o valor de inteiro que a gente colocou quando ele fica embaralhado, que foi isso que a questão pediu, como podemos ver aqui na questão. Tem uma união de contendores básicos diferentes, agora escreve um pouquinho em cima do tipo de união e imitar o outro tipo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e tenha uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde.